ter agora na parte da tarde mais 2 palestras, né? E nós retomaremos agora como tema a prática da psicoterapia. Quando ouvimos o chamado para estudarmos Jung, nos deparamos com os conceitos complexos e logo surgem os primeiros medos e limitações. Como colocar esse conteúdo na prática da psicoterapia? Como vou apoiar meus clientes? Para direcionar a ansiedade a um ponto positivo, recorremos à obra de Jung, a prática da psicoterapia. Apresentaremos os temas essenciais e ainda atuais sobre a condução do processo psicoterápico. Ampliaremos a discussão para além da conceituação de fundamentos e princípios. Traremos reflexões sobre os princípios, sobre os principais problemas da psicoterapia, sua relação com as áreas da saúde e os principais desafios da atualidade. Para falar sobre esse tema, nós chamamos a psicóloga especialista em psicologia clínica de orientação junguiana, Verônica Silva de Souza. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou fazer uma breve apresentação. Já fiz algumas aulas aqui junto ao Instituto, né, na Academia de Terapeutas. E eu sou formada em psicologia, né, e fiz especialização na área junguiana, né, o que traz para mim uma capacidade de hoje estar aplicando na clínica apenas os conceitos junguianos, que é uma coisa bem difícil, porque a teoria junguiana é bem complexa, então a gente pensa assim, como que eu vou aplicar isso no dia a dia? Mas um pouquinho para acalmar a ansiedade de vocês, tem como, né? A partir de muito estudo da teoria, de dominar os conceitos, né? De acalmar um pouco essa ansiedade nossa de como que vai ser o setting terapêutico, né? Como que eu vou realmente poder ajudar as pessoas. E aí, recebi o convite do Lúcio para fazer essa palestra, né? Para conferência. E aí a gente pensou assim que deveria ser um tema bem que a gente conseguisse colocar em 1h30. E eu pensei que esse tema da prática tá bem, é bem comum, bastante ansioso pra gente que está estudando. Então eu achei bem útil trazer nesse momento, né? Ele me falou que aqui a gente tem turmas diversas, gente que está no início e gente que já está finalizando o curso. Eu acho que do início ao fim, nossa preocupação é sempre com esse paciente, com esse cliente que a gente encontra lá na ponta, né? Durante o curso, a gente volta muito para as nossas questões. Cada teoria que a gente ouve aqui, a gente testa na nossa história, vê se faz sentido, né? Investiga as nossas origens, nossos traumas, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai ter que se acostumar a pensar também no paciente, nas demandas que a gente vai enfrentar dentro do set terapêutico. É um processo muito, às vezes, individual, isolado, né? Está aprendendo, né? Então é importante a gente falar também para não se sentir só, desamparado. Existe uma teoria, mas também existem outros profissionais que vocês busquem sempre aprender sempre em cursos, livros, palestras e supervisão e análise, que apoiam muito essa transição, essa conquista de uma coragem de atuar, eu acho, né? A gente vai acertar que a gente tem alguns slides, assim, bastante slides, tá? Para atender ao livro inteiro. E a gente vai acertar um pouquinho de esperar até o final para a gente fazer as perguntas, beleza? Se ficar dúvida, tenta anotar o slide que a gente volta, para a gente atender também um pouquinho das perguntas e tudo mais. E não se preocupem, porque a teoria de Jung, não sei se vocês já perceberam, ela vai e volta, às vezes no mesmo tema, fala-se várias vezes a mesma coisa, de linguagem diferente, para ver se a gente capta tudo até o final, tá bom? E aí eu montei essa palestra baseada nesse livro, né, que é a Prática Psicoterápica. Ele é o volume 16,
volume 16 e ele foi escrito, só para contextualizar para vocês, em 1957. Né? Na verdade, Jung não parou e escreveu esse livro. Esse livro é uma compilação de vários artigos dele, em vários tipos de revista, e também compilação de palestras que ele deu. Ok? Então, o prefácio foi escrito pelo próprio Jung e fala dessa questão, né? De como encontrar esse paciente dentro do set terapêutico e fazer ações que proponham o desenvolvimento desse indivíduo. E no início, todos esses temas estavam reunidos em volta do tema da transferência. Então, começa-se várias palestras vão estar abordando essa questão da transferência dentro do set terapêutico, da importância, da utilidade disso para a terapia. E aí, gente, contextualizando, eu trouxe uma foto para a gente pensar que o livro foi escrito em 1957, então tinham as demandas dessa sociedade. Então, várias coisas do que ele vai falar aqui ainda é atual. O público dessas palestras, dessas revistas, eram bem específicos, às vezes médicos, tá bom? Então, horas vocês vão ver que ele cita aí, o médico tem que fazer isso, porque antes era um campo usado só pela medicina. E aí eu vou falar dos capítulos e de como que ele vai desenrolando os temas em torno dessa prática dele. Isso tudo foi empírico, ele viveu, ele fez isso dentro do set terapêutico e transforma depois em teoria pra gente, tá bom? A psicoterapia é um campo da terapêutica que se desenvolveu e atingiu uma certa autonomia somente nos últimos 50 anos. Gente, isso ele falava em 1957, né? E você falar que está fazendo processo terapêutico hoje em dia ainda não é comum, ainda não é sinal de que você está buscando saúde mental, né? Então, quanto a sociedade ainda tem que se desenvolver, né, para aceitar que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Então são grandes desafios, gente, e que está na nossa mão mudar. Vocês fazem parte agora de um grupo seleto que pode oferecer terapias, né, esclarecer quem tem dúvidas, esclarecer preconceitos, né? Então eu acho que a gente faz parte aqui de uma camada da sociedade que pode fazer mudanças. Pode e deve, né? As experiências foram se acumulando e dando lugar às diversas interpretações. Então, a gente está falando ali lá dos primórdios da psicologia, onde Jung deve dar fonte de Freud em vários temas, né? Então, tem coisas que Jung permanece validando tudo que Freud falou. Transferência, contra-transferência, os conceitos básicos não foram trocados. E aí, diante disso, era uma época em que estava surgindo todos os tipos de terapia. Todo mundo estava experimentando o set terapêutico de forma diferenciada. Então, a gente tinha a linha ericksoniana sendo criada com a hipnose, né? E desenvolvendo várias técnicas lá. Então, por isso que ele fala, né, de diversas interpretações. E, em variados casos, dava-se efeito, ou surtia efeito para determinada terapêutica, né? A causa disso está no fato de que a psicoterapia não ser um método simples e evidente, como se queria no princípio. Então foi-se vendo que a prática da psicoterapia era muito variada. Se eu aplicasse uma técnica, podia dar certo, se eu aplicasse outra, também podia. Então não foi um método simples e único. Pouco a pouco foi se verificando que se tratava de um tipo de procedimento dialético, isto é, um diálogo, uma discussão, que evoluía, né, entre as duas pessoas, tornando claro alguns temas. Então, essa dialética é baseada nos princípios que Freud achou também lá da psicanálise. A pessoa é um sistema psíquico que, atuando sobre outra pessoa, entra em interação com outro sistema psíquico. E o que ele queria dizer? Que, além da dialética, da troca, existia
forças psíquicas que atuavam entre o paciente e o terapeuta, e que isso era terapêutico. Então, a relação de cuidado, a relação de ajuda também ajudava o processo a seguir adiante. Só por exemplo, fica melhor com ar. Por quê? Porque está ficando quente a luz. A possibilidade de interpretar dados da experiência de diferentes maneiras e a interação psíquica. A interação psíquica nada mais é do que a relação de troca entre dois sistemas psíquicos. Então, gente, a troca entre os sistemas, a troca que interagia dentro do set terapêutico também era importante para a cura do paciente. Né? Outro achado aqui do livro, eu vou até pegar o livro aqui pra gente. Para não assustar vocês, o livro é pequenininho, tá, gente? O livro é bem pequenininho, por isso que eu pensei que em 1h30 a gente ia conseguir falar sobre ele. E o livro é pequenininho e ele fala em determinados pontos, dá algumas dicas. Eu vou deixar passar aqui para vocês darem uma olhada. E uma das dicas principais é que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Quando a gente fala essa frase, a gente quer dizer o quê? Que a linha junguiana tem muitos conceitos complexos, fala da teoria dos arquétipos, e a gente fica imaginando que tudo anda só no campo mental. Né? Mas o corpo, todas as expressões corporais e de produção do corpo é importante, porque uma mente ela só vive dentro do corpo. Então essa valorização, ele não refuta as outras terapias que estavam acontecendo, corporais, Reich e outras linhas que estavam surgindo, para não dissociar. Né? A individualidade é diferente de singularidade. Esse foi um achado também dentro do processo do set terapêutico. O que essa frase quer dizer? Que a individualidade ela pode permanecer, mas a gente não pode se sentir singular. Se todos nós fôssemos singulares, não existia uma forma da ciência alcançar, ou uma teoria. Cada um seria um universo único. Né? Então vai vir outras frases aqui explicando melhor isso. Se todos os indivíduos fossem únicos, não seria possível formular uma ciência. Por quê? Né? A individualidade é relativa, pois é a camada ou o elemento que complementa tudo aquilo que tem validade universal dentro de um indivíduo. Então, é importante a gente se sentir individual, não singular, porque a singularidade, ela não cabe dentro da universalidade que a ciência propõe. Então, nesse lugar, Jung valoriza a questão da ciência, do procedimento, do método, né? E é até nesse lugar também que depois a gente vai encontrar a teoria dos arquétipos. Que mesmo eu sendo indivíduo, eu me encontro dentro de um arquétipo, que é coletivo. Ok? Não tem condições de julgar a totalidade da personalidade que está ali na minha frente. Então aí começa ele a falar um pouco das dinâmicas dele dentro do consultório e de todas as limitações que ele faz de alerta pra gente não ir para o consultório se sentindo na obrigação de conseguir dar conta do ser todo. E aí, por isso, tenho que renunciar à minha superioridade no saber e toda e qualquer autoridade e vontade de influenciar. Então essa é a hora que ele recua, né, do nosso poder terapêutico, né, da posição de cura, de doutor, a posição de que sabe mais do que o paciente, alguma coisa assim. E aí ele põe essa humildade de volta no lugar e entende que a gente nunca vai conseguir ver a totalidade de tudo. Ao colocar-se dessa forma, o sistema dele se relaciona com o meu.
pelo que se produz um efeito dentro do meu próprio sistema. Então aqui, gente, ele começa a falar sobre a interação, sobre como o paciente também vai me mudar ao longo do processo. Cada paciente que chega, cada tema que chega, também traz em si uma possibilidade de mudança dentro do próprio terapeuta. Conseguem compreender essa relação aqui? Só quando ele se coloca humilde, na posição de igual, dentro do setting, ele consegue abrir a oportunidade dele fazer as mudanças, propor as mudanças no paciente e de também sofrer mudanças. Ao longo da biografia, né, vocês devem saber que Jung se relacionou com o paciente, né? Ele teve um envolvimento. E eu acho que isso diz porque se constrói, né? Quem vai dizer que a gente não fica afetado pelas notícias que houve, né? E quanto mais você está envolvido no processo, mais suscetível você está dessas interações. Não estou dizendo aqui que é para ele sair namorando todo mundo, né? E nem comprando briga de paciente. Mas quando você está disponível para fazer as mudanças, parece que o paciente, ele também engaja, ele também se propõe a mudar algumas coisas, né? Outros achados. Este efeito é a única coisa que posso oferecer a um paciente individual e legitimamente. Então, o que ele está falando aí? É oferecer todo o potencial dele. Ele se abre para o processo junto com o paciente. Fora dessa relação autêntica, tem o risco de atuar na terapia por sugestão, onde todos os objetos individuais são idênticos. Então, aí ele está fazendo uma crítica, eu consigo perceber, para a terapia comportamental, vamos dizer, que estava bem também no início, onde você tem um protocolo e você aplica ele, independente da questão, independente da pessoa. Conseguem perceber aqui? Engessado, né? É um processo de terapia por sugestão, porque ele já vai trazer para você o que você tem que fazer, quais as etapas, até quantas sessões você tem que resolver esse problema. E aí essa é a crítica que ele faz, né? Na época ainda não tinha, ele não falou abertamente de behaviorismo, né? Já tinha a teoria, já estava acontecendo também. Mas ele fala dessa relação de terapia por sugestão, onde nem todos são idênticos no processo, né? Nem todo o paciente e o terapeuta não tem uma relação igual. É sempre o terapeuta sabe mais, no caso da terapia por sugestão. Agora eu vou falar aqui de um esquema, e pode ser que surja mais perguntas a respeito disso. Esse esquema eu consegui extrair vamos dizer assim, de umas 15 páginas do livro. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas Jung, ele nunca traz um conceito fácil, né? Você nunca vai encontrar assim na página tal, parágrafo X, o conceito de individuação. Vai estar distribuído ao longo do livro. Ou das obras, exatamente. Então, eu montei aqui um esquema onde a gente consegue perceber as interações. Quando eu falo assim que o terapeuta está aberto ao processo, eu vou tentar colocar aqui pra gente o quanto é essa abertura. E aí a gente vai falar de arquétipos que já estão envolvidos no inconsciente dessa relação, tá bom? Então, gente, aqui, teoricamente, a gente tem o paciente e o terapeuta. Aqui são as pessoas, tá bom? Verônica e Maria. Dentro da Verônica, como terapeuta, existe o arquétipo do curador ferido, né? Que seria na mitologia, Quiro. Dentro do paciente, existe o arquétipo do terapeuta interno, que seria a parte que quer a cura dentro de quem está sofrendo. Vocês conseguem entender que é o contraponto?
né? Então, eu sou o terapeuta e tenho a cura, mas dentro de mim existe alguém que está ferido. Eu sou o paciente e quero a cura, e dentro de mim tem alguém que tem a solução. Tá bom? Então, aqui a gente está falando das interações em que eu me igualo a esse paciente. Em algum lugar eu tenho uma dor que precisa de cura, e ele, em algum lugar, tem uma sabedoria de curar algo. Não sei se é o mesmo tema, pode ser coisas diferentes. Mas nesse lugar nós somos iguais. Não existe poder, né? Então existe uma relação de igualdade e empatia. Beleza? Essa concepção acontece como uma transferência ou consigo? Na verdade, toda relação de cuidado, né? Ele fala aqui até da relação médica, pode acontecer também. Só que a medicina tradicional não está aberta para que o paciente fale para o médico o que poderia estar melhorando na vida dele, né? Mas na relação terapêutica acontece isso. Agora a gente vai para as interações. O paciente interage com o terapeuta. Uma via de mão dupla, né? Então a gente está ali conversando, colocando as demandas e tudo mais. Logo depois, a gente também tem em nível arquetípico o meu curador conversando com o terapeuta dele. Inconsciente, gente. Aqui é a única linha que a gente consegue perceber conscientemente. Daqui por diante, todas as outras relações vão estar baseadas no inconsciente, através da abertura para o processo. Então, vocês conseguem compreender que inconscientemente a gente está falando por símbolos, por ideias, através de palavras. Até se a pessoa chega atrasada em toda a sessão, é uma linguagem, né? Chega uma hora antes, né? Ou você está ansioso, falou com você pelo WhatsApp até. Então, essa é uma segunda possibilidade de comunicação inconsciente e inconsciente. Meus arquétipos conversam com os arquétipos dele. Beleza? O meu arquétipo de terapeuta, o ideal é que meu arquétipo de terapeuta se conecte com o arquétipo de terapeuta interno do paciente e busque informações para tratar essa pessoa. Porque a cura vem de dentro dele mesmo. Isso apenas é uma ferramenta de interação. O paciente dele pode conversar com o meu curador ferido e propor mudanças para mim. E ainda tem essa outra interação, gente. Que é eu, terapeuta, que estudei, que fiz faculdade, que tudo, tenho que acessar meus arquétipos de cura, que são inconscientes da minha história, e talvez eu possa propor técnicas e soluções. E o paciente também tem a capacidade de, internamente, sozinho, buscar essa cura, direto com a saúde interna dele. Depois eu prometo que eu vou passar os slides para vocês. E vai ter toda a dinâmica das cruzinhas, tá, gente? Que aí vai na ordem. Quando ele consegue fazer isso, aí é quando ele também pode receber algo. Que aí ele consegue se regular. Isso. Aí ele se regula. Ele achou o caminho da cura. Isso tudo é pra chegar nesse aqui, né? Nessa autonomia do paciente. E não pensar que em determinados assuntos vai voltar a necessidade dessa interação, né? Mudou o trauma, mudou o tema. Mas ele consegue se trabalhar. Tem dentro de si toda a capacidade, todo o potencial de cura. Ele tem no terapeuta, ele acaba tendo a capacidade de uma autoanálise, inclusive
naquele determinado queijo municipal que ele levou o terapeuta. O terapeuta dá o caminho, digamos assim, dá não, os dois, né? Isso, na interação. Ele consegue acessar as próprias possibilidades de cura. Ao longo do nosso texto aqui, a gente vai ver outras formas de ver esse esquema funcionando. Eu tentei resumir, assim, umas 20 páginas aí do livro, tá bom? Vamos voltar depois em outros assuntos relacionados àquela imagem. O terapeuta não é mais um sujeito ativo, mas ele vivencia junto um processo evolutivo individual. Quantas pessoas vocês conhecem, gente, que faz curso atrás de curso e não parte para fazer a terapia, ser terapeuta, né? Talvez seja esbarra nessa questão de entrar no processo, de ter coragem de entrar no processo. Vocês entendem que não é fácil estar aberto para todo paciente chegar, te mudar, né? Tem parte da gente que quer permanecer. Então, é uma abertura, é uma empatia, é uma doação também. Aí a gente tem aqui, né, o estudioso, né, que encontrou a sua teoria favorita. Então, Jung fala pra gente o seguinte: só importa o método em que o terapeuta tem confiança. Sua fé no método é decisiva, porque se ele acreditar, ele fará por seu paciente tudo o que estiver a seu alcance, com seriedade e perseverança. E esse esforço voluntário e essa dedicação tem um efeito terapêutico, dentro das limitações psíquicas da relação. Não é falar que eu estou em terapia, eu já vou ser curado, mas o empenho do terapeuta, acreditando nessa teoria, tem total capacidade de achar cura. Alguma coisa? Não? Jung nos apresenta dois grupos de neurose. De vez em quando ele entra com algumas questões para colocar nas palavras dele o que ele vê no processo do set terapêutico dele, né? Então ele encontra aqui dois tipos de homens. Homens coletivos de individualidade subdesenvolvida. O que seria isso? Um homem mais focado no coletivo, para fora. Então, ele tem a sua individualidade muito subdesenvolvida. O indicativo para esse homem é desenvolver esse lado individual, que ele consiga mergulhar para si. Homens individualistas de atrofiada adaptação ao coletivo. Então, homens egoístas, talvez individuais. Então, o indicativo é desenvolver o lado coletivo, né? Então, essa sensibilidade de como nas sessões iniciais começar a perceber a pessoa é muito sociável, ela é retraída, ela é introvertida, extrovertida. Isso tudo já dá um indicativo do caminho a seguir para desenvolver. Então, o individual versus o coletivo, eu botei aí o individual, porque às vezes ele sofre de ter que estar no coletivo, né? Para ele não é fácil ter que falar bom dia para todo mundo na sessão, né? E já tem o outro coletivo que também não consegue ficar sozinho porque precisa sempre de estar com o próximo. A intenção de que trabalhar para todo mundo ser bem adaptável ao social é o ideal. Mas Jung fala calma. Calma, vai com calma, porque até esse coletivo, para quem é individualista, tem que ser com calma. Senão você assusta, né? Espanta. Outra alerta que ele faz é aquilo que não está claro para nós, porque não queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne consciente no paciente, naturalmente em detrimento do mesmo. Então ele começa a dar uns alertas do quanto quem se propõe a ser terapeuta precisa se elaborar, se estruturar, se analisar constantemente. Assim, torna-se essencial a análise do próprio analista.
Não duvide de que o terapeuta consegue só atender e não fazer sua própria terapia. Então, indicativo aí, gente, vamos cuidar de nós também. O fato de existirem diversas possibilidades de interpretação para os conteúdos simbólicos também é um fator importante para a análise e supervisão do analista. Gente, se existe toda essa interação que eu falei lá atrás, onde o paciente pode me influenciar, eu posso influenciar o paciente, pode ser que em algum momento eu esteja errando. Então, uma supervisão, uma análise puxa a gente um pouco para a realidade, para botar o pé no chão e se encontrar. Jung também alerta a seguinte questão, né? Ele fala assim, não faz sentido submeter um paciente comum, para quem não tem nada, a não ser uma falta de bom senso, a uma complicada análise do seu sistema instintual e expô-lo às sutilezas desconcertantes da dialética psicológica. Gente, terapia junguiana não é para todo mundo. Vocês já sabem disso. Não é todo mundo que aceita uma linguagem simbólica, né? Que aceita a possibilidade de viver através de padrões arquetípicos. Não, eu não sou influenciada por os arquétipos, né? Então tem gente que não tem uma abertura para isso. São sérios, são errados, não existe isso. É só porque não é uma técnica aconselhável para todos, né? Então ele nos alerta dessa questão. E outra questão também que ele deixa esse alerta é a possibilidade, gente, da personalidade do paciente ultrapassar a do médico em inteligência, disposição, grandeza e profundidade. Você pode se deparar com alguém que é muito mais profundo do que você consegue ir. E acontece. Se ele já foi a um nível de espiritualidade que você ainda não alcançou, pode ser uma verdade, né? Não impede de poder ajudar. Mas, se você estiver deparado com isso, saiba que isso está acontecendo, né? Tem uma pessoa que ela tem uma vivência, tem um paciente que se ele tem uma vivência em outros países, já viajou e tal, não é que impede de eu fazer a terapia com ele. Mas eu vou saber que nesse quesito eu sei menos, ou ele está à frente. Então, ir para essa relação sabendo dessas diferenças. E aquela primeira imagem que você colocou? Ele vai fazer talvez eu crescer, e também ele pode fazer eu crescer em alguns conteúdos que ainda foram desenvolvidos, subdesenvolvidos. Porque se é uma relação aberta, eu e ele sairemos mais desenvolvidos do processo. O médico deve deixar aberto o caminho individual da cura e, nesse caso, o processo terapêutico não acarretará em nenhuma transformação da personalidade, mas será um processo chamado de individuação. Nesse livro, ele não trabalha muito os conceitos de individuação, mas ele conta que é esse processo de crescimento para um individual, para se tornar quem ele é. Isso significa que o paciente se torna aquilo que ele de fato é. Outra ideia de Jung aqui nesse livro é que, na pior das hipóteses, poderá chegar a aceitar a sua neurose porque entendeu o sentido da sua doença. Então pode ser que saia de lá sem a cura daquilo, né? Por exemplo, se eu tenho um toque, pode ser que saia do processo terapêutico ou finalize o processo ainda com sintomas. Vários doentes confessam que aprenderam a ver com gratidão por seus sintomas neuróticos, pois esses, com um parâmetro, sempre lhes mostraram quando e onde tinham se desviado do seu caminho individual e quando e onde coisas importantes tinham ficado inconscientes. Aí pode ser que eu ainda saia com alguns sintomas de toque, mas vou começar a aprender que o toque ou os sintomas
ou a ansiedade aparece quando eu estou me desviando do caminho da minha alma, né? Então vai servir como um mecanismo de autoobservação até, aparecimento dos sintomas. A principal causa das doenças psíquicas é a unilateralidade antinatural da postura neurótica consciente, que por isso mesmo é contrabalanceada pelos conteúdos complementares e compensatórios do inconsciente. O que isso quer dizer, gente? A doença é a unilateralidade. Quando eu estiver trabalhando só em um lado consciente, significa que eu vou estar doente. E aí vai precisar o meu inconsciente montar esquemas para me alertar. Então ele vai montar esquemas de doença, de sintomas, de mal-estar, de depressão, de ansiedade, para me alertar que eu estou indo pelo caminho errado. Então, quando vocês se depararem com alguma somatização, né, uma alergia, uma ansiedade, uma depressão, pode ser que o paciente esteja só trabalhando na consciência em cima do problema. E aí o inconsciente traz essas doenças para mudar, para mexer, para falar assim, você não vai ficar parado, você vai ter que fazer a mudança que eu quero. Vamos adiante, calminha. Assim, a investigação dos sonhos, símbolos e arquétipos que repetidamente aparecem na dinâmica do paciente é um caminho inicial. Eu vou voltar aqui pra gente. Então, quando aparecem muitas doenças, a gente investiga as doenças e tal. Vai me mostrar em que lado que ele está, se ele está unilateral em algum questionamento, em algum pensamento persistente. Logo depois, eu vou começar a investigar os sonhos, os símbolos, os arquétipos, porque é nesse lugar que vai estar a solução para o que ele faz conscientemente. Então, gente, sempre que vocês se depararem com uma doença ou um estado muito racional, saiba que é do outro lado que pode estar a cura, dentro dos sonhos, dentro dos arquétipos, dentro dos símbolos, dentro da linguagem que ele não domina para falar. Após essas investigações de sonhos e arquétipos, a gente também tem um trabalho com a ânima e o ânimos, que ele descreve com um pouquinho só de detalhe nesse livro. Eu indicaria outros livros para vocês, para trabalhar com ânima e ânimos. Outro alerta que eles nos traz é brincar com métodos terapêuticos é brincar com fogo e deve ser insistentemente desaconselhado. Então, gente, a gente falou em investigar sonhos, arquétipos, símbolos, né? Então, a gente aprende várias técnicas que tem que usar com bastante cuidado, com bastante respeito. Por quê? Há um grande risco de se deparar com a psicose latente. E ele descreve isso no livro, né? Ele descreve alguns casos assim, simples, onde a investigação pode ter desencadeado alguns surtos, né? Então, cuidado com o que vocês vão mexer. O processo de... Por que ele fala isso? Porque lembra lá que o processo de cura mobiliza arquétipos e pode estar meio bagunçado lá dentro. Lá dentro não está organizado não, tá, gente? Geralmente é o que ele consegue segurar. O sonho vai trazer uma coisa que o cérebro dele não sustenta ainda. E nem a gente pode antecipar tantas interpretações assim, né? Vai com calminha nas interpretações que ao longo do tempo ele vai mostrar maduro para receber esse conteúdo sim. Mas eu falo assim, ele vai me mostrando. Isso, as interpretações que ele ajuda a fazer. Não tenha pressa das fichas caírem, vamos dizer assim. Porque é orgânico. É o tempo da... Não adianta botar inseticida aí nas plantações. É um orgânico que tem que ter o tempo de maturação para que ele também encontre com o arquétipo de cura dele e consiga se consolidar. Assim, a possibilidade de mudança é maior se vier dele. Sim,
E sempre vai ser dele, né? Em algum momento ele vai captar isso. Isso. A gente vai falar daqui a pouco de resistências também no processo. O processo de cura mobiliza forças do inconsciente para alcançar seus objetivos. Então, gente, a gente está querendo curar o paciente, mas lá dentro dele tem o terapeuta que está querendo a mesma coisa. Então, o self está trabalhando mais do que você, praticamente. Põe a vibrar o mais íntimo do homem. Então, nesse momento, a gente pode se deparar com psicose latente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Essa ida ao mundo interior poderia assustar, mas é um movimento de concentração e de integração de forças para propor uma nova ordem de desenvolvimento. Então, gente, eu imagino que há até uma constrição da nossa mente, né? Tentando ficar quieta, tentando achar respostas internas, para depois conseguir expandir. Quando eu li essa frase, me deu essa ideia de que muitas vezes a gente se recolhe para achar um conteúdo para depois ir ao certo. Então, aí a gente tem que verificar e estudar bem as neuroses, psicoses. Então, se a pessoa já está falando que está ouvindo vozes, então vai com calma com essa pessoa, né? Não antecipa nada, fica mais ouvindo, porque a gente não sabe se isso pode ser só imaginação ou pode realmente ser um sintoma psicótico. Estou vendo coisas, pode ser só a religião dele que faz ele acreditar isso, pode estar tendo alucinações mesmo. Então é bom a gente sempre ter essa aula aí das psicopatologias, né? Saber o que é um delírio, o que é uma alucinação. Então a gente não pode entrar em consultório sem saber esse básico, até para a gente recorrer. Surto, deu um surto, ligar para o CAPS, chama o bombeiro, o SAMU, vai ter sempre alguém que vai nos acolher e orientar para um tratamento mais grave. Que é o que seria analisar o sonho do psicólogo? Aí para analisar? Eu creio que não. Aí é uma viagem que é melhor ele expressar, entra nas mandalas, desenha, escreve, né? Não vamos atropelar o que a expressão pode resolver. Não precisamos ir com leis que lhes são próprias. Jung chega à conclusão de que a doença provém da maneira de ver as coisas. Exemplos, né? Certos preconceitos que a gente herda pode gerar uma neurose, né? Então, desorientações morais, visão de mundo, pode se surgir um sentimento de inadequação no mundo, uma ansiedade. Então, ele acredita que muitas das doenças vêm dessa maneira deturpada de ver o mundo, às vezes. Às vezes a gente só precisa de um certo ajuste de realidade. Chamou para a realidade, fez algumas sessões, vou frequentemente em algumas sessões e tal, mas para alinhar. Perceber o que é isso, se é preconceito, se eu estou vendo as coisas de forma errada ou não. Um ajuste, assim, da nossa neurose cotidiana. Outro alerta. Um psicoterapeuta neurótico tratará infalivelmente de sua própria neurose no paciente. Então, a importância da nossa análise. Né? Meu preconceito não deixa eu atender ninguém que fez um aborto. Então, quando a pessoa for falar de um aborto, eu vou criticá-la, orientá-la, que ela não devia ter feito, que ela tem que ir atrás de uma cura, ou então pedir perdão, né? E aí acabou, assim, não tem mais processo. Eu, na verdade, estou falando sobre minha experiência e meus preconceitos, e não sobre o processo de cura dela. Conseguem perceber? Então, terapia urgente para todo mundo de graça na rede pública, né? Devíamos ter, né? Quando as sessões começam a ficar monótonas, repetitivas, ao ponto de sugerir que o processo esteja em vias de paralisação, está na hora de tratar de símbolos e aprofundar na mitologia pessoal.
Gente, aí ó, já passou um bom tempo, eu já sei que a pessoa, né, não tem aquela tendência a psicotizar, não tem tendência a cometer suicídio, né, já fiz um protocolo investigando toda essa rede de apoio. Então, gente, aí é hora sim de aprofundar, em conhecer um pouco a mais, tentar. Se a pessoa não conseguir, não é para continuar, né, não é para ela a terapia junguiana. Conseguem entender aqui? Outro alerta. O trabalho feito pelo paciente conduz, através da assimilação progressiva do inconsciente, à integração final da sua personalidade. E com isso, a eliminação da dissociação neurótica. E o que seria isso, né? É o processo de crescimento. E aí a pessoa desponta. Então ele vai assimilando progressivamente os conteúdos do inconsciente, ele vai entendendo os recados, vai se fortalecendo e aí ele deslancha. Simples assim, né? Não sabemos quanto tempo isso leva, depende do tema, da profundidade, de tudo. Agora a gente chegou no segundo capítulo. Né? São uns 8, sei lá. Deve ser uns 8 aí. Mas vai dar tempo. Porque é uma viagem a tudo isso que a gente já vê no dia a dia da terapia, né? Então, assim, eu não estou tentando falar nada de novo aqui para vocês, mas apenas fazer um arranjo do que o livro traz para a gente nessa narrativa. O que é psicoterapia, né? No livro aí está falando assim, é uma ciência e um método científico, ao passo que antigamente psicoterapia parecia estar ao alcance de qualquer pessoa. Então, Jung faz um esforço para sempre estar vinculando o método de psicoterapia a um processo científico, né, que dá para manter um padrão e fala de coisas que realmente acontecem na maioria das interações. Transferência, né? Todos esses temas acontecem no dia a dia. A tomada de consciência das causas tornou-se condição básica para todas as formas recentes de psicoterapia. Então, gente, ele valoriza aqui a questão da tomada de consciência, né? Era um dos temas que antigamente Freud falava. Quando você descobre, tem um insight, você tem a cura. Né? Ele valoriza a tomada de consciência, é uma coisa muito importante. E é a condição básica de todas, que percebendo que todas as teorias também chegaram a essa, tem que tomar consciência. Só que, e atualmente, a metaterapêutica não é só a conscientização dos conteúdos e das tendências causadoras da doença, mas, além dela, também volta à redução dos instintos primitivos e simples, a fim de restabelecer no paciente uma condição humana natural e sem deformações. Então, até aqui, a gente entende, né? Que o processo terapêutico, seja em qualquer linha, ele nos leva a quê? A tomar consciência dos conteúdos e do que causou. Só que na teoria junguiana, para ir além, para ir para um momento de cura, ele quer que a gente reduza, ou então volte aos instintos primitivos e simples, a fim de restabelecer no paciente uma condição humana natural e sem deformações. Então é você encontrar quem você é na sua essência, que é o caminho da individuação, que a gente falou lá atrás. Então, quando coloca essas palavras assim, instintos primitivos, né, redução, parece que fala de coisas assim mágicas. Mas não, é voltar ao caminho natural, a conhecer essa pessoa natural que a gente é. Alguns aspectos da psicologia moderna, a psicoterapia moderna. Este capítulo trata de questões da psicoterapia da época, na dinâmica daquele tempo, os achados freudianos se consolidavam. Oi. Só um slide anterior.
Você acha que tem uma certa paradoxo entre a condição, o instinto primitivo e a condição natural? Você dizer que para você voltar à condição natural você tem que esquecer os instintos primitivos? Não, mas ele não está pedindo que a gente esqueça os instintos primitivos. Para reduzir é uma volta. Isso, é no sentido de voltar aos instintos iniciais, tá bom? Então, este capítulo aqui traz questões da psicoterapia da época. Na dinâmica daquele tempo, os achados freudianos se consolidavam com novas teorias e técnicas parecidas. Então, uma referência ao que Freud achou e que outros psicólogos acharam. Então, ele fala: ao que tudo indica, a psicologia médica está conquistando, por sua vez, um lugar na medicina. Então, o que a gente está se propondo a fazer hoje, naquela época, só o médico que faria, que é procurar a cura. A psicologia não é... Aí ele começa a falar, ele estava falando para médicos, gente, em 1957, tá? Só para lembrar que a psicologia não é um assunto exclusivo para especialistas, nem se limita a certas doenças. É universal e humana, e como a humanidade, ela se diversifica de acordo com o tipo de profissão, de doença e de outros achados. Então, ele sofreu bastante resistências por achar isso, né? Mas ao longo do tempo, os maiores colaboradores de Jung não eram médicos e nem psicólogos, porque a psicologia estava se formando nessa época também, né? Eram pessoas formadas talvez em antropologia, filosofia e outras academias. A tendência regressiva ensina simplesmente que o paciente procura a si mesmo nas suas recordações infantis, às vezes em seu benefício, mas também e muitas vezes em seu prejuízo. O que é essa tendência regressiva que ele começa a falar aqui? É que muitas vezes a pessoa começa a adoecer em busca de soluções que estão lá na infância, né? Mas que também lá existe curas, né? As recordações podem ser curas e também às vezes podem trazer limitações, traumas. Então ele fala dessa importância do achado lá da infância. Isso porque tinha teorias na época que falavam que todos os traumas estavam na infância, então por isso que essa importância dele voltar nesse lugar. Pode-se chegar a uma psicologia que também levam em conta o lado positivo. E esta é tão verdadeira quanto as que vê apenas o lado sombrio. Então essa é uma crítica que ele faz às psicologias da época que valorizavam apenas o trauma, a dificuldade, a neurose ou os sintomas, né? Então ele começa a falar o que hoje é bem atual, que é a psicologia positiva, né? Que tanto o lado sombrio quanto o lado luminoso pode nos fornecer informações para a cura, tá bom? E aí voltamos àquela questão, devemos evitar a unilateralidade. Nesse sentido, não podemos só ver o lado positivo das coisas nem só o lado sombrio. Tudo na natureza ela é duplo. E é a partir dessa dualidade que Jung forma todos os princípios dele, da teoria dele. Valorizando também os outros teóricos, esse capítulo fala sobre Adler e Freud. Esse é o Adler e Freud. Seria um erro imperdoável menosprezar a verdade contida nas concepções, tanto de Freud quanto de Adler. Mas seria igualmente imperdoável escolher uma delas como a única verdadeira, né? Então ele reverencia, mas ele vai para dele também, né? Ambas essas verdades correspondem a realidades psíquicas. Existem efetivamente casos que são mais bem descritos e se explicam melhor por uma ou por outras dessas teorias. E nesse capítulo ele pega um pouquinho do Adler, falando sobre a teoria da inferioridade,
E pega também de Freud, falando sobre transferência e contra-transferência, a importância disso no processo terapêutico. E ele une isso tudo para falar da importância do processo terapêutico, de fazer terapia, de fazer supervisões. E aí ele vem também falando algumas outras coisas que chocaram na época e ainda chocam até hoje. Qualquer pessoa pode ter êxito na psicoterapia, a começar pelo chamar primitivo e benzedor. E aí eu trouxe o tema. Por que será que ele fala isso? Ele usa aqui, né, aquela capacidade interna de acessar os arquétipos, que já está dentro de você a sua cura. E que muitas vezes você vai num benzedor e achou que recebeu a cura. E ativou realmente soluções internas para aquelas mudanças. O psicoterapeuta pouco ou nada aprende com seus sucessos, principalmente porque o fortalecem em seus enganos. Essa daí foi uma... É verdade, né? Mas quem quer errar? Ninguém. Quem quer, né, ficar disponível assim para fazer um mega erro com alguém? Ninguém. Mas é um desafio, né? Encarar essa possibilidade. Digo isso também porque a teoria estava em processo de desenvolvimento, muitas experimentações estavam sendo feitas na época. Então, se permitir, né, fazer experiências, métodos e tal, era importante para avançar na teoria na época. Mas hoje em dia é indigesto, né, para a gente pensar que a gente está aberto para errar. Depois que a teoria já está consolidada, tem muita coisa escrita, a nossa capacidade de errar é um pouquinho menor. Os fracassos, ao invés, são experiências preciosíssimas, não só porque através delas se faz a abertura para uma verdade maior, mas também porque nos obrigam a repensar nossas concepções e métodos. Então, se acontecer um erro, investigue a si mesmo. Outra dica que ele dá nesse capítulo é a questão da idade do paciente, como sendo um indicador muito importante, né? Então, eles nos falam aqui dos desafios de cada fase da vida. O jovem parece que a sua neurose provém, sobretudo, da hesitação ou do recuo diante do rumo a seguir. Então, o jovem tem todo o desafio da vida pela frente, então, medo, retraimento, inseguranças comuns dessa fase, né? E aí ele nos alerta também que o velho está em contração da vida, confirmação do que pode ser uma confirmação do que já foi alcançado e diminuição de sua expansão. Sua neurose está em querer persistir inadequadamente numa atitude infantil, juvenil. Então, são linhas de possibilidades de você começar a investigar. Se você está com um jovem na sua frente, possivelmente são temas oriundos dessa fase da vida, né? Diga. Esse conceito aí, companheiro. Vamos. Quando se fala, né, da praticidade, da condição do indivíduo, né, que tem que expandir aí, deu um conceito de que esse idoso, ele já tivesse finalmente, né, não tivesse nada mais do que lutar ou avançar. Isso. E aí, eu estou achando esse conceito muito arcaico. E pode ser arcaico mesmo, né? É um achado de 1957. Acho que a perspectiva de vida nessa fase era 60 anos no máximo, né? Hoje em dia, por isso que temos uma crise, né, na terceira idade, porque tem muito tempo ainda pela frente, tem muitas coisas que ainda podem ser feitas, né? Então, só que o tema, as temáticas, pode ser nessa questão de inadequação, né? Os medos,
né? Não, Preconceituoso. o conceito. Mas assim, entendendo que o arquétipo, ele é atemporal. Então o arquétipo de envelhecer é encontrar essa contração da vida. Seja com 60, 70 ou se eu com 30 anos estou achando que eu estou envelhecendo. Você não acha? Nesse caso aí, eu percebo que na verdade ele queria falar se a gente também está dentro dessa coisa maior, não é só do nosso inconsciente pessoal. Existe essa coisa do consciente coletivo de findar o processo. Exatamente. Isso tem peso para quem está findando. Quando eu faço 30 anos, eu estou me deparando com a contração da minha vida. Com 29 anos eu ia pra balada de salto alto, ficava a noite toda. Com 35, 40 eu não quero mais. Não é uma contração? É. Mas eu tenho utilidade? Tem. Então são possibilidades que dentro do arquétipo a gente encontra um medo de ser inadequado ou de não ser útil. E aí isso ele deu o nome de compreensão da vida. Mas não significa que está morrendo. Muitos psiquismos são mais ou menos individuais e não se enquadram em nenhum dos esquemas existentes. Então, muitas imagens, muitas vivências são mais individuais. E aí a gente tem que respeitar bastante isso. Considero até aconselhável que o médico não tenha objetivos demasiado precisos, pois dificilmente ele vai saber mais do que a própria natureza ou a vontade de viver do paciente. Então, quem sabe mais sobre o paciente? Ele. Ele mesmo. Oi. Mas já estou perguntando, vamos lá. Vai dar tempo. Aí, aproximadamente 1/3 dos meus clientes nem chega a sofrer de neuroses clinicamente definidas. Estão doentes devido à falta de sentido e de conteúdo de suas vidas. Talvez esteja um pouco aí a pergunta, né? Às vezes é só uma falta de sentido, de significado, né? E que talvez outros xamãs aí, em meia hora, conseguem cozinhar. Vai saber, né? E aí, na época, gente, chamava neurose contemporânea generalizada. Falta de sentido, gente. Na nossa época, qual é o nome? Depressão? Ansiedade? Suicídio? Sim. Pode ser tudo isso. No mínimo, 2/3 dos meus pacientes estão na segunda metade da vida. E aí Jung traz essa questão da segunda metade da vida ser uma fase crucial para eu encontrar o sentido da vida. Perguntas como: qual é o seu conselho? O que devo fazer? Não sei responder, pois nem eu mesmo sei o que a pessoa tem que fazer. Então, quando a gente entende que existe essa dinâmica de curador ferido e que está dentro dele muitas respostas, a gente se desabilita desse lugar de poder de ter que falar o que a pessoa tem que fazer. Porque na verdade ele que tem que saber. Exatamente, é um caminho para encontrar isso. Só sei de uma coisa, é que quando o meu consciente encalha por não encontrar saídas viáveis, minha alma inconsciente vai reagir a essa estagnação insuportável. Então, de uma coisa ele sabe, vai aparecer uma ideia que caminha para a cura. Estagnação, desorientação, perda de libido são os indícios da unilateralidade. Então, quando vocês encontrarem pacientes com falta de libido, muito sem sentido, sem saber, paralisia na vida, ele está vivendo uma vida unilateral. Só está vendo um lado consciente, duro, difícil da vida, ou então rígido, né? Ele está preso em conceitos, estereótipos e preconceitos. Então, ele precisa flexibilizar, encontrar a polaridade oposta para lidar. Neste caso, visa em primeiro lugar o sonho. Não tendo outra saída, tenta encontrar pistas. Então, ele valoriza bastante a questão dos sonhos. A única coisa certa é que quem interpreta ou quem dá o significado é sempre o homem, sempre o paciente. Minhas ideias e opiniões também lhes são propostas.
Se surtirem efeito pela simples sugestão, tanto melhor, pois, como se sabe, só nos deixamos sugestionar por aquilo que, de alguma forma, já estamos preparados para receber. É igual você falou, né? Se eu lançar uma interpretação, se não ficou, é porque ainda não fazia sentido e ele ainda não estava pronto. É preciso buscar junto com o cliente o fator eficaz nas interpretações. Então, gente, esse fator eficaz, toda hora, Jung fala pra gente. Foi eficaz, a ferramenta, o método foi eficaz. Senão eu fico enchendo de mandala a vida inteira, de sonho, e a pessoa não chega no lugar. Né? Então vamos ter crítica de som. E aí é a hora do pincel, do lápis, da pena, porque aí ele vai produzir as imagens internas dele. E aí ele passa a ser ativo na representação dos seus conteúdos inconscientes. Seja sonho, seja imaginação, qualquer coisa. E aí, gente, dá um outro significado, uma outra postura. A pessoa se responsabiliza, ela se empodera nesse processo. Ela começa a entender que ela que vai fazer o grande trabalho. Né? Sua atividade vai libertá-lo progressivamente da dependência doentia e com isso vai adquirindo firmeza interior e renovando sua autoconfiança. Então é um processo muito bonito da gente ver que a gente está se lapidando. É necessário que o trabalho seja intelectual e emocional também, tá, gente? Então, só cair as fichas não é o suficiente. A gente tem que sofrer um pouquinho por cada ficha que cai, por cada desconstrução que acontece. E aí agora eu vou fechar com essa imagem aqui, que dá para resumir bem o que é o processo psicoterápico, que ele propôs assim, já no finalzinho do livro pra gente. É um grande esforço, tá, gente? Que Jung nunca é didático e eu coloquei aqui o que a gente achou na teoria. O processo da terapia, né? Então vem da confissão, esclarecimento, educação e transformação. E aí ele começou a falar da questão da cartaz, que ela tem que ser intelectual e emocional. Né? Então, os achados que eu fizer nessa fase da confissão são essenciais para quebrar as resistências iniciais. Né? Então, pegaram aí, gente? Eu vou mandar para vocês. Só um pouquinho. Você não vai passar? Volta? Estudou? Pegou? Beleza. E aí, ó, gente, nessa primeira fase, a confissão é um evento íntimo, não precisa sair confessando tudo, seus medos e tal, mas ele fala assim, a natureza não nos perdoa quando, ao guardarmos um segredo, passamos a perna na humanidade. Por quê? Todos temos defeitos, todos temos medo. Por que eu vou guardar os meus? Para ser melhor? Então ele fala que vira uma doença quando a gente guarda alguma coisa. Do mesmo modo, elas nos leva mal quando ocultamos nossas emoções e aos nossos semelhantes. Então, confessar é abrir a sua emoção. Segredos e contenção são danos aos quais a natureza reage facilmente por meio da doença. Guardou, vai adoecer. Então, tem essa frase, solta o que tens e serás acolhido. Vou mandar pelo Lúcio para vocês. Soltas o que tem e serás acolhido. Então você volta ao berço da natureza, da humanidade. Você é acolhido no coletivo, onde todos somos doentes também. O método cartático visa a confissão completa, isso é, não só a constatação intelectual dos fatos pela mente, mas também a liberação dos afetos contidos, a constatação dos fatos pelo coração. Tá, eu fui rejeitada e por isso
Eu sou assim. Fui rejeitada, doeu, sofreu. Vou lidar com essa emoção. Então, intelectual e emocional. Afetos. Vou explicar cada fase para a gente finalizar com a transformação, tá bom? A fase do esclarecimento está relacionada aos esclarecimentos quanto à transferência com o terapeuta e correlações em relação às relações infantis pai e mãe. Assim também acesso ao lado sombrio do homem. Então a gente começa na fase do esclarecimento a entender, eu fui rejeitada, era um complexo materno, que eu achava que minha mãe tinha que dar conta de tudo. Coitada, ela não deu conta, eu achei que outras coisas iam acontecer. Então eu vou dando uma justificativa para o enredo da minha rejeição, vamos dizer assim. Então vai ficando claro o cenário, quem podia, quem não podia, quem era responsável, como que eu acolho. É a ressignificação? Oi? É a ressignificação? Ainda não. Mas é você entendendo as dinâmicas que estavam acontecendo, as projeções, as fantasias, em torno daquela rejeição que doeu tanto. É a conscientização. Isso, o esclarecimento, né? O esclarecimento de todas as relações de transferência dos envolvidos naquele cenário. Tem as escalas de insights, né? Tem o insight do reflexivo. Tem muitas técnicas de você viajar São os nisso. insights que o terapeuta junto com o paciente vão Vai. vão Isso. Aí lembra lá, gente. Cadê? Né? Você está junto com ele em todo esse processo. Por fim, o desafio é a educação para o ser social. O paciente tem que ser literalmente puxado para outros caminhos, e isso se consegue apenas através da vontade de se educar. Então é aquela imagem da me lapidar. Eu quero aprender a escrever. Então a gente foi lá, dava cãibra, doía, e a gente continuava porque a gente queria ter a letra bonita. Então, processo de educação psíquica. Falando assim, tá fácil, né? No livro ele também não entra em tantos detalhes, tá, gente? Isso aqui é um resuminho. Cartaz é aquela fase inicial da confissão, né? Está vinculada à fase da confissão, que é a hora de despejar tudo, ir no fundo do poço, né? Se entregar às lágrimas, se deixar. Na fase do esclarecimento, a gente fala, agora sabemos o que provocou a neurose, as memórias, as raízes do que a gente encontrou, as ilusões que a gente tinha, as projeções. Então, essa fase a gente encontra isso. Na educação, na fase da educação, mostra que uma árvore que cresceu torta não se endireita só em confessar e esclarecer, mas que ela pode ser aprumada pela arte técnica do jardineiro. Então, dói cortar as nossas arestinhas, né? E só agora ele consegue uma adaptação normal e consolida a fase da transformação. Então, nós navegamos aí por alguns conselhos. E Jung encerra resumidamente, né? Ainda tem algumas coisas que vai no slide com vocês, mas para não atrapalhar a dinâmica da conferência, a gente encerra por aqui. É um aperitivo, gente, para que vocês busquem ler a obra, estudar Jung. Não é fácil, mas junte com um amigo, leia juntos, né? Busque essa interação com a obra. Na obra tem muitas coisas que a gente acha, tá bom? Quero agradecer a atenção e pedir desculpas se foi corrido. Trabalhamos com muitos conceitos que não deu para